Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós leremos do versículo 12 ao versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. É o texto pelo qual nós iremos, nesta noite, meditarmos, dando continuidade aos estudos que temos todas as quartas-feiras. As lutas na vida do cristão. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17, que nos diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, amados irmãos, quando nós lemos esse texto, os irmãos não desmarquem aí esse texto que nós lemos, primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, e nós sempre vamos estar voltando a alguns versículos para estarmos fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Amados irmãos, quando nós lemos textos como este e outras porções das Escrituras, nós podemos ver aqui, nesta carta aqui de João também, ele mostra que Deus, ele é amor. Mas podemos ver nas Escrituras também que o Deus que ama, também é o Deus que odeia. E podemos entender claramente, não pode haver amor sem o ódio. A Bíblia apresenta Deus como alguém também que odeia certas coisas. Por exemplo, quando nós lemos, amados irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, diz que Deus odeia a idolatria e as suas práticas. Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 31, diz o seguinte: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Ou seja, mostrando-nos aqui, amados irmãos, que Deus, o Deus de amor, é um Deus também que odeia certas práticas que estão ligadas à idolatria. Quando nós lemos também lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus odeia também o repúdio e a violência. Diz lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos:
Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Outra vez, amados irmãos, as Escrituras nos mostrando que o Deus de amor é um Deus também que odeia o repúdio e a violência. Mas também um texto mais claro ainda é Provérbios capítulo 16, ou melhor, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19. É um texto bastante conhecido que diz: 6 coisas o Senhor aborrece. Aborrecer aqui é odiar. E a 7ª, a sua alma abomina. Ou seja, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que proferem mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então aqui Salomão, amados irmãos, ele seleciona várias coisas que Deus odeia, que Deus abomina, não é? Que Deus aborrece: língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunham falsas que proferem mentiras, não é? E o que semeia contendas entre os irmãos. Então, amados irmãos, como eu falei anteriormente, Deus, ele é amor. O Deus que ama é também o Deus que odeia. Por isso a nossa mensagem de hoje, de nós estarmos lutando contra o mundo. E nós vamos ver por quê. João, aqui no versículo 15 da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, veja o que é que João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, amados irmãos, segundo João aqui, há um tipo errado de amor que Deus detesta. E este amor que Deus detesta é o amor pelo mundo. Interessante, não é? Parece até uma contradição, mas não é. E nós vamos ver por que Deus manda aqui, ou melhor, João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para os seus leitores que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, vejam só, amados irmãos, ele vai apresentar, pelo menos aqui João, nestes versículos que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 17, pelo menos 3 motivos pelos quais o cristão não deve amar o mundo e ao mesmo tempo está lutando contra as coisas que são do mundo. A primeira delas, eu já vou adiantar aqui, é que o mundo se opõe a Deus e à sua igreja. Este é o primeiro motivo. A igreja não pertence ao mundo. E a terceira, a igreja e o mundo têm destinos diferentes. Por isso a razão que João manda-nos o quê? Manda aos seus leitores, como também a nós que lemos as Escrituras, que nós não devemos amar o mundo e devemos estar lutando contra as coisas que há no mundo. Então nós veremos em primeiro lugar, amados irmãos, a primeira verdade, ou primeiro motivo pelo qual nós devemos estar lutando contra o mundo, é porque o mundo se opõe a Deus e à sua igreja. O mundo se opõe a Deus e à sua igreja. A palavra mundo aqui usada por João, e aqui em todo o Novo Testamento, ela pode ser entendida em 3 sentidos. Primeiro, o mundo físico, ou planeta Terra, que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24,
que Paulo diz que Deus criou tudo e todas as coisas que há no mundo, foi Deus que criou. A palavra mundo ali se refere ao mundo físico. Mas também em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra mundo ali se refere ao mundo humano ou toda a humanidade. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo não irá perecer, mas quem não crer vai perecer. E aqui também, em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, ele diz, não é? João, capítulo 5, versículo 19, abram aí mais adiante. Ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A mesma palavra usada por João aqui, em João 5, primeira carta de João, capítulo 5, 19, e também aqui, capítulo 2, primeira carta de João 2, versículo 5, 15, melhor dizendo. O mundo aqui, a palavra mundo, ela é usada como um sistema que se opõe a Deus e toda a vontade de Deus. Então é neste sentido que João diz que nós devemos o quê? Odiar o mundo e estarmos lutando contra as coisas que estão neste mundo. Ou seja, um sistema que se opõe contra toda vontade de Deus. E João usa a palavra mundo aqui com este sentido. Não ameis o mundo, é uma ordem divina que proíbe o cristão de amar o sistema mal organizado e dominado por Satanás. Por que João fala com tanta certeza, inspirado pelo Espírito Santo? Meus amados irmãos, observem umas passagens bíblicas interessantes. Abram comigo lá no Evangelho de João, não aqui nessa carta que ele escreveu, mas no Evangelho de João, que foi escrita por ele mesmo, no capítulo 12, versículo 31. João, capítulo 12, o Evangelho. João, capítulo 12, versículo 31. João vai chamar aqui Satanás, né, que é o príncipe, né? Ou melhor, aqui não é essa passagem, é a próxima, que diz o seguinte, João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado o quê? Este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então o mundo aqui é o sentido o quê? O sistema organizado que se opõe, né? Que está dominado por Satanás. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Ou seja, todo um sistema diabólico, satânico, está neste mundo. E Jesus aqui, né, está falando isso, segundo João escreveu. Mas também há outra passagem aí no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Veja o que é que João diz. João escreve, melhor dizendo, as palavras que foram de Jesus. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Isso se referindo a Satanás. E também João 16, mais aí adiante, mostrando que o Consolador vem, que é o Espírito Santo, que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E quando chega no versículo 11,
Diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Né? Então, Satanás, que é chamado príncipe deste mundo, ele continua com o seu sistema organizado, um sistema mau que se levanta e que se opõe contra toda palavra, toda vontade de Deus aqui na terra. É neste sentido aqui que nós devemos estar lutando contra o mundo. Porque o mundo se opõe a Deus e se opõe à sua igreja. Jesus Cristo falou também lá em João 17, versículo 6, que os cristãos foram escolhidos do mundo, mas não pertencem mais ao mundo. Estão no mundo e foram enviados ao mundo, mas eles não são mais do mundo, não pertencem mais ao mundo. Por isso, o mundo odeia os cristãos e o mundo não dá ouvido aos cristãos. Amados irmãos, por isso que é uma luta. Nós estamos no mundo, Jesus nos libertou do sistema diabólico, nós os cristãos, nos restaurou, nos deu uma nova vida e depois nos devolveu de volta para o mundo, para proclamarmos o Evangelho, para sermos odiados pelo mundo, que é um sistema mau, organizado contra toda a vontade de Deus. Por isso nós devemos estar lutando contra esse sistema que está no mundo. O mundo, amados irmãos, o mundo odeia os cristãos, odeia a igreja de Deus e odeia a Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, abram comigo aí João 15. O próprio João escreve com toda a autoridade aqui nessa primeira carta que nós não devemos amar o mundo, o sistema organizado que há nele, porque João ouviu da própria boca do Senhor Jesus Cristo que o mundo, o sistema organizado, ela odeia a Deus e odeia os cristãos. João capítulo 15, o Evangelho novamente, João 15, versículo 18 e o versículo 19. Ele diz: se o mundo vos odeia, veja só, sabei que primeiro do que a vós outros, o que foi? Me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, do sistema lá do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, olha só, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Versículo 19. Veja o que é que diz. Ou melhor, já li, né? E Jesus, amados irmãos, ele vai mostrar também em João 17 aí, abra mais adiante. João 17, 14. Ele diz, a oração sacerdotal de Jesus: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Odiou quem? Os cristãos, os crentes, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui, Jesus também fala em João capítulo 15, o versículo 20, Jesus vai dizer: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É uma luta, ao mesmo tempo, lutando pela verdade e entregando-nos tudo nas mãos do Senhor.
Quem tiver de ouvir a verdade, vai ouvir. Também quem não der ouvido, vai nos odiar. Por isso que é uma luta contra o sistema, contra tudo que se levanta contra Deus e contra a palavra de Deus e toda a sua vontade. O mundo, amados irmãos, o sistema organizado por Satanás, está aí. Nós devemos estar lutando contra ele. Por isso que João, no versículo 15, lá no texto que nós lemos inicialmente, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, João está dizendo uma coisa interessante. O amor tem como sede o coração, que é todo o nosso ser. O amor de Deus, que nós demonstramos ter a Deus, não pode estar numa pessoa que ao mesmo tempo ama o sistema que contraria a vontade de Deus. O amor de Deus que os cristãos demonstram por Deus, deve ser devotado totalmente a Deus. E não pode estar ali o quê? Você está amando também um sistema que contraria a vontade de Deus. Por isso, amados irmãos, tem um texto forte nas Escrituras, que nós conhecemos, que Deus, Tiago nos chama de infiéis, adúlteros, quando nós temos amizade, ou que nós fazemos, sabe o quê? Complô, aliança com o sistema mundano, com muitas coisas que contraria a vontade de Deus. Abram aí, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Veja o que aqui Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Então, como eu falei, amados irmãos, o amor que nós devotamos ao Senhor tem como sede o nosso coração. Se nós falamos que amamos a Deus, e o nosso amor que nós devotamos a Deus está misturado, podemos até assim dizer, com um sistema mundano que contraria a vontade de Deus, nós estamos sendo o quê? Infiéis. O mundo aqui não são as pessoas, entendam uma coisa, viu, meus irmãos? É o sistema que está neste mundo decaído. As pessoas, nós devemos proclamar a verdade de Deus. O mundo aqui que João está se referindo, não é o mundo, as pessoas, mas o sistema que as pessoas estão sendo o quê? Induzidos por ela. Nós não devemos ter mais amizade, nem amarmos mais esse sistema que se opõe a tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que um comentarista bíblico chamado John Stott, ele diz o seguinte: a razão pela qual somos intimados a não amar o mundo é que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo devem ser exclusivos. Temos que ter um amor exclusivo. E nós cristãos, este amor exclusivo deve estar na pessoa de Deus e não no mundo. Não podemos dizer que amamos a Deus e estarmos o quê? Envolvidos com um sistema mundano que é contrário à vontade de Deus. Por isso que lá, voltando para a primeira carta de João, João vai destacar 3 razões para nós não amarmos o mundo e também estarmos lutando
contra o mundo. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Porque ele diz: porque tudo, veja só, que há no mundo, no sistema, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e há soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas sim do mundo, desse sistema pelo qual o mundo está inserido. Então, amados irmãos, observemos o que é concupiscência da carne. Refere-se aos desejos pecaminosos da nossa natureza humana. Veja só, o mundo faz com que nossos desejos pecaminosos sejam o quê? Despertados. Por isso nós não devemos amar o mundo, devemos estar lutando contra o mundo. Porque o sistema que há no mundo, ele faz de tudo para despertar a nossa natureza pecaminosa e pecarmos contra Deus. Na língua que foi escrita aqui no grego, literalmente, ele diz desejo da carne. E o que é isso? São os desejos dos homens pecaminosos, incluindo, sabe o quê? Principalmente os desejos sexuais e a cobiça para adquirirem cada vez mais aquilo que os seus olhos almejam. O sistema mundano, o mundo que está aí, sendo governado por um plano diabólico de Satanás, o que é que ele faz? Ele desperta a nossa natureza humana para pecarmos contra Deus. Principalmente na área sexual e na cobiça. Desejo de ter cada vez mais. Nunca estaremos o quê? Satisfeitos com o que Deus tem nos dado. Isso é que o quê? O sistema que está no mundo faz conosco. Por isso que João diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque a concupiscência da carne, né? Então, vejam só, amados irmãos, mas ele fala também da concupiscência dos olhos. O que é isso? Refere-se também aos prazeres pecaminosos despertados pela visão ou pela atração dos olhos. A Bíblia nos mostra que os olhos são as janelas de quê? Da nossa alma. Quando uma pessoa é atraída pela cobiça, seus olhos servem de quê? De ponto de partida para o pecado. Tudo começa com um olhar. E João diz que nós não devemos amar o mundo, porque a concupiscência da carne, veja só, desperta a nossa velha natureza pecaminosa, né? Concupiscência dos olhos vai despertar o nosso olhar e naturalmente nós iremos ser seduzidos pela cobiça e iremos contrair o pecado. Não é à toa, amados irmãos, que a internet é algo muito bom, mas também tem o seu lado, seus grandes malefícios. Nós devemos saber utilizar bem esse instrumento que Deus permitiu que chegue às nossas mãos. E tantas outras coisas. É um programa lá na televisão. E tantas outras coisas, porque muitas coisas faz com que a natureza humana seja seduzida e muitos ídolos vêm habitar no coração do ser humano. Até por uma simples partida de futebol. Você pode criar um ídolo lá dentro do seu coração. Seja um time de futebol, seja um jogador, seja qual for, você é atraído pelos olhos. Isso é a concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos. Aí vem o terceiro, a soberba da vida, né? Ou seja, podemos ver, amados irmãos, que a soberba da vida refere-se ao quê? Ao orgulho de se confiar nos bens materiais, a jactância
daquilo que o homem tem e faz. Quantos já não caíram, amados irmãos, nessa cilada do mundo? É aquela pessoa que o quê? Aparentemente começou tão humilde, mas ele ou ela foi se deixando levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, e depois chegou na soberba da vida. Chegou a um patamar que ela já adquiriu tantas coisas, chegou a um patamar que ela nem esperava, aí vem o quê? A soberba da vida. É isso que o mundo desperta nas pessoas. O mundo desperta nas pessoas que você ter é mais importante do que você ser. Mas a Bíblia diz que você ser alguém que honre a Deus, que glorifique a Deus, é mais importante do que você ter as coisas do mundo e não ter a verdade de Deus em seu coração. Quantas pessoas não estão sendo deixadas levar, não estão sendo levadas, não é? Não importa o que eu tenho que fazer, eu tenho que chegar lá. Aí vem a concupiscência da carne, usa os métodos que o mundo está usando, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e depois vem a soberba da vida, a jactância, o orgulho. Foi eu, foi minha capacidade, foi isso, aí pronto, não é? Então, amados irmãos, podemos ver que a soberba da vida é usada para descrever alguém que é arrogante, que tenta impressionar os outros com a sua pseudo-importância. Pessoa soberba é assim. Ela tenta impressionar os outros com sua pseudo-importância. Por isso, amados irmãos, este é o primeiro motivo que nós devemos estar lutando contra o mundo. Por quê, amados irmãos? O mundo, não é, se opõe a Deus e a sua igreja. A igreja deve estar lutando constantemente contra as atrações do mundo, o sistema que faz com que o que venha despertar a nossa natureza pecaminosa, venha despertar o nosso olhar para aquilo, para pecarmos contra Deus. E se nós alimentarmos isso, nós seremos seduzidos e cairemos na soberba. Nos tornaremos pessoas soberbas, jactanciosas. Então, este é o primeiro ponto, ou o primeiro motivo, pelo qual nós, como igreja, o cristão deve estar lutando contra o mundo, que o mundo se opõe a Deus e à sua igreja. Mas há um segundo motivo também, né? Que a igreja, ela não é do mundo. Por isso nós devemos lutar contra o mundo. Jesus ensinou que a igreja está no mundo, como nós já vimos, mas ela não pertence ao mundo. Está lá em João 17, versículo 14 ao versículo 16. E por que João escreve aqui, mostrando que a igreja não é do mundo? João sabia e estava ciente que seus leitores ali, ele escreve esta carta, eles estavam sendo alvos dos falsos mestres gnósticos. E o que era que os falsos mestres gnósticos estavam ensinando, tentando o quê? Contrariar os ensinamentos de Deus. Os gnósticos, se você observar aí, no capítulo 1 desta primeira carta, do versículo 5 ao versículo 10, João vem refutando a ideia que os gnósticos estavam o quê? Ensinando e tentando contrariar a verdade de Deus. Voltem aí um pouco. Primeira carta de João aí, essa primeira carta no capítulo 1,
Olha o que é que João vai dizer logo aí no versículo 5 e o versículo 6. Ele diz: ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos o quê? É esta, que o quê? Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Olha o versículo 6, o que é que João vai dizer? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que João está escrevendo aqui, logo no início, para os crentes daquela época? Porque os gnósticos diziam que nós podemos ter comunhão com Deus vivendo na prática do pecado. E João vem refutando aqui, mostrando que o quê? Que Deus ele é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, né? E não praticamos a verdade não está em nós. Então os gnósticos diziam o seguinte: olha, vocês podem pecar, viver a vida na prática do pecado, e mesmo assim nós mantemos comunhão com Deus. Deus é amor. Mas também os gnósticos também ensinavam, e João vem refutar aí, veja o que é que diz, no versículo 8. Por que João diz aí, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porque os gnósticos diziam também, olha, nós não somos pecadores. E ainda por cima, no versículo 10, olha o que é que diz: se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. E no versículo 9, outro ensinamento que os gnósticos estavam ensinando, e João vem o quê? Refutar a ideia dos gnósticos, né? Ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então os gnósticos diziam: eu posso ter comunhão com Deus na prática do pecado, eu não sou um pecador e eu não cometo pecado. João vem refutando essa ideia que Deus é luz. Se quisermos estar em comunhão com Ele, devemos nos manter na luz como Ele está na luz. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. E se dissermos, se não cometemos pecado, se não confessamos os nossos pecados, né? Como é que nós seremos purificados da nossa injustiça, sem recebermos o perdão da parte dele? Então, João aqui está ensinando para os seus leitores e nos ensina também que, amados irmãos, não devemos cair no erro dos gnósticos. E quantas pessoas hoje estão sendo enganadas dentro da igreja, achando que podem ter comunhão com Deus, vivendo na prática do pecado. Não confessam, não deixam suas práticas pecaminosas, não confessam, porque acham que não são pecadores, não estão vivendo na prática do pecado. Por isso, devemos, amados irmãos, refutar essa ideia mundana do gnosticismo, que mesmo na prática do pecado, na prática, viu? O que é a prática? Constantemente no pecado, está ouvindo, nunca se arrepende, nunca deixa aquela prática pecaminosa, e dizer que está em comunhão com Deus, ele é um mentiroso. João é quem está dizendo. Ele manda que nós confessemos e deixemos. Se dissermos que não temos pecado, a verdade de Deus não está em nós. Por isso que nós devemos lutar contra essa corrente mundana, filosófica, chamada gnosticismo, que está inculcada na mente de muitos que estão até na igreja. Estão na prática do pecado e diz: não tem problema nenhum, eu posso viver ou ter comunhão com Deus. João está dizendo que não. Por isso, amados irmãos, para encorajar aos leitores, João relembra
o que eles são na prática diante de Deus. É quando ele lê aí, olha, versículo 12 ao versículo 14. É maravilhoso esse texto, amados irmãos. Ele diz: filhinhos, olha o tratamento que João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por causa de quê? Do seu nome. Do nome de quem? De Jesus Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele fala também para todas as classes, olha: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aí de novo, olha: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E ele diz: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O que é que João quer dizer aqui, amados irmãos? Falando aqui, jovens, pais, filhos. Vamos entender uma coisa, amados irmãos, é que a igreja de Deus, segundo João aqui, nestes versículos, do versículo 12 ao versículo 14, a igreja reúne pessoas de todas as faixas etárias, sejam jovens, adultos ou idosos, mas todos têm uma responsabilidade em comum. Primeiro, João usa a expressão aí de quê? Filhinhos. Por que João usa tanto essas palavras filhinhos? Que se aplica a todos aqueles que estão lendo. É por terem nascido de Deus. Porque todo cristão, ele é querido do Pai. Ele usa essa expressão, filhinhos. Vocês são nascidos de Deus. Todo cristão, ele é um filho querido do Pai, chamado Pai de amor. Não é? Se você olhar, não é? Aí o versículo 1 do capítulo 2, o versículo 18 e o 28, veja o que é que João diz, mostrando a filiação que nós cristãos temos e somos queridos por Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 1, olha: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não, olha, vocês são filhos, vocês foram nascidos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, quem? O justo. Aí você lê também 1 de João, capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, usando o termo novamente, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E quando você lê o versículo 28 do capítulo 2 também, de 1 de João, ele diz: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando, olha, ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então João usa aqui, não é, essa expressão filhinhos, mostrando-nos que nós somos nascidos de Deus, nós somos amados por Deus, nós somos queridos por Deus, porque nós nascemos do alto, nós pertencemos à igreja, que é uma família. E vem a outra expressão, João vai classificar a igreja por faixa etária, ele fala pais e jovens. Esta classificação pode ser interpretada literalmente ou figuradamente. Literalmente, pode ser chamados de quê? Pais, que são os mais idosos, e os filhos, que são os mais jovens. Ou pode ser também graus de maturidade dos vários membros da igreja. Tem pessoas que têm mais tempos, mais maturidade na igreja, e aqueles que estão chegando, que são o quê? Mais jovens e que precisam ser o quê? Assistidos por aqueles mais velhos. Ou seja, os pais cristãos são maduros.
Eles possuem um conhecimento pessoal e íntimo com Deus. Os jovens são aqueles que estão chegando, que estão no processo do amadurecimento espiritual e precisa da assistência de todos. Ou seja, a igreja é uma família que reúne pessoas de todas as idades. Todos nasceram de Deus, mas estão em várias fases de maturidade espiritual. Filhinhos, pais e jovens. Mas aqui, amados irmãos, João continua aqui no versículo 15, mostrando que o quê? Que esses filhinhos, esses pais e esses jovens não devem amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se amarem, não é? O amor do Pai não está nele. Mostrando-nos o quê? Que a luta cristã não é apenas para os mais maduros na fé. Até aqueles que estão chegando, que são mais jovens, devem lutar contra o mundo, contra o sistema mundano. Não são os mais velhos, não. Os mais jovens devem o quê? Aprender com os mais maduros a lutarem também contra o sistema mundano que está no mundo, que se opõe, que se levanta, tudo naquilo que fala acerca de Deus. Por isso que o quê? Primeiro motivo que nós devemos, como cristãos, estar lutando contra o mundo é que o mundo se opõe a Deus e à sua igreja. Segundo motivo, a igreja não é do mundo, a igreja que é constituída de filhos de Deus, que foram nascidos do alto, que são pais, que já têm maturidade. Aqueles mais jovens que estão chegando, ou que fazem pouco tempo que conheceram a verdade, devem também estar lutando contra esse sistema chamado o mundo. Devem estar lutando. É de todas as faixas etárias. E o terceiro e último motivo, porque devemos estar lutando contra o mundo. A igreja e o mundo têm destinos diferentes. As pessoas, amados irmãos, muitos estão na igreja achando que esta verdade não vai ser aplicada. A igreja e o mundo têm destinos diferentes. Veja o que é que diz aí no versículo 17, o último versículo para nós concluirmos essa mensagem. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Olha o que João vai dizer. Ora, o mundo passa. O mundo o que é aqui? O sistema, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que é que acontece? Permanece eternamente. Este versículo, amados irmãos, divide-se em duas partes. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Este é o primeiro. Segundo, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eternamente. Ou seja, as duas partes são adversas. E elas o quê? Se opõem. Aqueles que fazem a vontade de Deus e o mundo com as suas concupiscências, elas são opostas, não é? Elas são adversárias. Ou seja, o mandamento para nós estarmos lutando contra o sistema mundano, não amarmos o mundo, está na transitoriedade que o mundo tem, em contraste com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Aí eu pergunto a você, será que não vale a pena você estar lutando contra o mundo? O mundo com seu sistema vai passar. Mas aquele que busca e faz a vontade de Deus vai permanecer eternamente. Por isso, amados irmãos, o mundo aqui que nós estamos vivendo, o sistema pelo qual nós estamos vivendo, vai de cada vez mais de mal a pior. Não há melhora para o sistema do mundo. Jesus Cristo foi quem falou isso. O mal se multiplicará,
o amor de muitos se esfriará. E ele diz: por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então podemos ver duas verdades aqui. O mundo passa. E é interessante, amados irmãos, quando nós lemos no original, aqui a palavra passar, no verbo grego, está no presente contínuo. E o que quer dizer isto? O mundo está num processo de desintegração. Cada vez mais ele vai se desintegrando, vai se deteriorando, está se acabando. Não é à toa que nós estamos vivendo esses dias. Veio esse coronavírus agora, sabe lá o que é que nos espera lá na frente? Porque o mundo cada vez mais está indo de mal a pior, é contínuo a degradação dele. Quanto mais se levantam contra Deus, se opõem a Deus, mais se desintegrando ele está. Mas o que faz? A vontade de Deus permanece para sempre, de pé na presença de Deus. O sistema atual caminha para o fim. Nós não achamos, que as hostes malignas aí estão se levantando, humanamente falando. Nós podemos ver aí grandes impérios se levantam. Nós pensamos que eles ficarão todo o tempo aqui na terra reinando. Vai se desintegrar lá na frente. É isso que Paulo diz. A aparência deste mundo passa. Veja o que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. O apóstolo Paulo também mostrando. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. 1 Coríntios 7, 31. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo o quê? Passa. Tudo passa nesse mundo. Só que não passa e que vai permanecer é a palavra de Deus. O mundo é um sistema doente e ele próprio está se autodestruindo. Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus é a verdade. O salário do pecado é o quê? É a morte. E quando nós podemos ver, amados irmãos, o final da destruição será no juízo final. Quando você vê lá, se você ler Apocalipse 21, nós não vamos ler agora, do versículo 1 ao versículo 8, diz que haverá novos céus e nova terra. Você vai ver o sistema deste mundo se acabar. Por isso que não há vida eterna para a pessoa que não faz a vontade de Deus. Você sabia disso? Não há vida eterna para a pessoa que não faz a vontade de Deus. Mais adiante aí, na primeira carta de João, abram aí, capítulo 5, 1 de João 5, ou melhor, 3. Primeira de João, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim: todo aquele que permanece nele, nele quem? Em Cristo, não vive o quê? Pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Olha o versículo 9, o que é que diz também. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive o quê? Na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha o que é que diz o versículo 10. Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Você quer saber quem são os filhos do diabo? É aquele que não está praticando a palavra de Deus,
e aquele que não está amando ao seu irmão. Segundo João está dizendo é isso. Então, o mundo passa, mas a igreja permanece. João diz aqui: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A igreja de Cristo, amados irmãos, ela é constituída por aqueles que fazem a vontade de Deus. A igreja universal de Cristo, não é essa universal aí não, viu? É a universal no sentido que está em toda parte do mundo. É constituída daqueles que fazem a vontade de Deus. Não é daqueles que vivem querendo impressionar ou chamar a atenção de alguém. Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 21 e 23, eu já li aqui várias vezes esse texto, né? Que muitos naquele dia vão ser decepcionados. Não fizemos isto, Senhor, não fizemos aquilo, não curamos, não profetizamos. Ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, todos vós que não fizeram a vontade de Deus. É duro, amados irmãos, mas é verdade. Mas aquele que faz a vontade de Deus, de João, ele vai permanecer eternamente. Não adianta você tentar querer impressionar a Deus. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, Senhor. Eu não preguei, eu não profetizei, eu não falei em línguas, eu não fiz tantas outras coisas. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós malditos, que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Vocês nunca pertenceram a mim. Que coisa terrível, amados irmãos. Você ouvir no último dia essas palavras de Jesus. Muitas pessoas estão fazendo tantas coisas para tentar impressionar a Deus, mas o principal não estão fazendo, que é fazer a vontade de Deus, é praticar a justiça. É se eu errar, reconhecer que errei. Quando eu pecar, confessar e deixar. Me arrepender. Ser sincero para com Deus. Mas João diz: quem faz a vontade de Deus tem a promessa da vida eterna. 1 de João 2,25 fala isso também. Ele tem a segurança da vida eterna, é mantido para a vida eterna. Jesus Cristo diz: aqueles que meu Pai me deu estão guardados na minha mão e dados no meu Pai, e não tem quem as arrebate. Entrará na vida eterna. A vida do cristão neste mundo aqui é passageira. Ele deve aspirar por coisas superiores, por coisas melhores. Então, a igreja e o mundo têm destinos diferentes. O mundo pensa que está levando vantagem. Mas quem leva vantagem, sabe quem é? É a igreja. Porque o sistema mundano, pecaminoso, mau, hostil, enganoso, vai passar. Por isso que nós, como filhos e filhas de Deus, nós devemos estar lutando contra esse sistema maligno que tenta nos seduzir para contrariarmos e não fazermos a vontade de Deus. Por isso que o autor dos Hebreus, para finalizar, abram aí Hebreus capítulo 11, versículo 16. Hebreus 11, versículo 16. Aqui o autor está se referindo aos heróis da fé. E esse versículo que nós vamos ler está se referindo aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros, que diz assim, Hebreus 11, versículo 16: mas agora aspiram
a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. É isso que nós devemos estar aspirando, desejando, a nossa pátria celestial. E eu acho maravilhoso o autor aqui quando diz: por isso, Deus não se envergonha deles. Eles podem ser maltratados, eles podem ser odiados, podem ser até mortos aí neste mundo, mas Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles e de ser chamado que é o Deus deles. Porquanto este próprio Deus foi quem preparou uma cidade que é celestial, é eterna, onde nós um dia iremos habitar. Por isso, amados e amadas irmãs, amigos e amigos, vale a pena ser cristão, vale a pena lutar pela bandeira cristã. O mundo, todo o sistema se opõe a Deus e à sua igreja. A igreja não é do mundo, porque a igreja e o mundo têm destinos diferentes. Portanto, concluo dizendo o seguinte: aprendemos que o amor ao mundo é o amor que Deus odeia. Aprendemos que o mundo é um sistema contrário à vontade de Deus. E podemos aprender também nessa luta contra o mundo, que o mundo seduz o cristão por meio dos desejos da carne, da vontade de ter o que agrada aos seus olhos e pelo orgulho de possuir cada vez mais e mais, para ficar cada vez mais soberbo. Lutemos, amados irmãos, contra o mundo, esse sistema, contrário à vontade de Deus. Em que então, amados, Deus nos conceda graça para erguermos essa bandeira e sermos fiéis até aquele dia, quando um dia estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Deus nos ajude e Deus nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.